O poema é uma garrafa de náufrago jogada ao mar. Quem a encontra salva-se a si mesmo. O nome deste poema é SOS e foi escrito por Mário Quintana. Ah, hoje eu tô poética. Na verdade, eu sempre estou, é que eu adoro poesia. Esse poema está no livro Haikai do Brasil. Haikai? Não, Haikai. Um tipo de poema de origem japonesa formado por apenas 3 versos. Uma coisa que eu acho super interessante em poesia é que nem sempre tem ponto no final de cada linha. Mesmo assim, a gente entende o ritmo da leitura e o que ela quer dizer. Mas nem todo o texto é assim. Nos demais, as frases precisam ser pontuadas. Uma só vírgula pode mudar totalmente o sentido de uma frase. Quer saber mais sobre poesia, haikai e como a pontuação pode influenciar um texto? Então se liga, porque em bom português é tempo de estudar. Como eu dizia, haikais são poemas curtos, com apenas 3 versos. Mas não se engane com seu tamanho. Em poucas palavras, eles podem dizer muito. Vejam esse poema todo, que maneiro! Esta é uma poesia concreta. Nela, o poeta não se limita ao sentido das palavras para transmitir suas ideias. Ele também usa a forma visual da poesia para se expressar. Falou em poesia, muita gente pensa em poemas de amor super românticos. E muitos são assim mesmo. Mas já deu para perceber que a poesia pode ser mais do que isso, inovando na forma e nos temas, certo? Além da organização das palavras, outras ferramentas podem ajudar o autor a expressar suas ideias, como a pontuação. Reparem como a Cecília Meirelles usou a exclamação nesse poema: bolhas. Olha a bolha d'água no galho, olha o orvalho, olha a bolha de vinho da rolha, olha a bolha. Olha a bolha na mão que trabalha, olha a bolha de sabão na ponta da palha, brilha, espelha e se espalha. Olha a bolha que molha a mão do menino, a bolha da chuva da calha. Você reparou que a exclamação dá ênfase ao sentimento do autor? Esse sentimento, essa voz do poema, é o que a gente chama de eu lírico. Nesse poema que eu li, além da exclamação, há os 2 pontos. Eles servem para antecipar explicações, sequências ou apresentar um diálogo. Nesse caso, que função você acha que os 2 pontos têm no poema? Se você respondeu que é antecipar explicações, está de parabéns e com exclamação. O verso seguinte aos 2 pontos explica que bolha é essa que molha a mão do menino. É a bolha da chuva da calha. Mudando um pouquinho de assunto, repararam como a autora brinca com o som das palavras? Olha a bolha de sabão na ponta da palha, brilha, espelha e se espalha. Olha a bolha. O poema todo brinca com o som do dígrafo LH. Também há um jogo interessante com a palavra bolhas, que aparece ao longo do poema, sempre com sentidos diferentes. Tem a bolha d'água, que é a gota de orvalho. Tem a bolha de sabão. Tem a bolha na mão machucada do trabalhador. É isso que os poetas costumam fazer, brincar com os sons e os sentidos das palavras, para expressar seus sentimentos de forma criativa, surpreendente, inusitada. E que outros sinais de pontuação você conhece? Tem a vírgula, né? Pois é, ela tem muitas funções. Pode separar os itens de uma sequência, como por exemplo, numa lista. Fui à feira e comprei bananas, vírgula, maçãs, vírgula, peras e laranjas. A vírgula também é usada para isolar os nomes que chamamos. Por exemplo, Alice, venha terminar seu dever. Papai, posso brincar lá fora? Moça, onde fica a saída? Reparem que aqueles que chamamos ficam isolados na frase por uma vírgula. E isso acontece mesmo quando o nome que chamamos não está no início da frase, como neste haikai de Milor Fernandes. O pato, menina, é um animal com buzina. Viram?
A palavra menina, que é a pessoa com quem o autor está falando, fica entre vírgulas. E aqueles 3 pontinhos, um do lado do outro, para que servem? Ótima pergunta! Aqueles pontinhos são as reticências. Elas podem sugerir a continuidade de um texto, como se você parasse de falar, mas ainda tivesse mais a dizer. Como no poema que eu li no começo do programa para vocês. Lembram? O poema é uma garrafa de náufrago jogada ao mar. Quem a encontra salva-se a si mesmo. É como se o autor quisesse deixar assim, algo no ar. Colocando as reticências, o poeta não conclui totalmente o poema. Deixa para o leitor aquele verso em suspenso, para que reflita sobre o que o poema quer dizer. Hoje eu usei poemas como exemplo, mas é claro que os sinais de pontuação fazem parte de outros tipos de texto, né, gente? Romances, notícias de jornal, receitas, contos, bulas de remédio... Enfim, praticamente todos os textos precisam de pontuação para fazer sentido, né, gente? No caso dos diálogos, a gente precisa lembrar de sempre começar cada fala pelo travessão. Como nessa piadinha aqui, ó. A professora pergunta: Joãozinho, se hoje te der um chocolate e amanhã eu te der 2 chocolates, você vai ficar contente, professora? Então, meus alunos queridos, hoje aprendemos o que são haikais e um pouquinho mais sobre o mundo da poesia. Entenderam tudo, né? Vai cair na prova, hein? A gente também está nas redes sociais. Você pode assistir ao Tempo de Estudar Português e a outros programas da Multirio pelo YouTube. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim a gente pode te avisar sempre que tiver vídeo novo. Confere lá!